Olá, quinto ano! E aí, vamos começar mais um dia de estudo? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, lavando as mãos dentro de casa. A gente se cuidando, a gente cuida das outras pessoas também, tá? Quero lembrar o nosso combinado lá no nosso primeiro vídeo, tá? Vocês conseguem fazer tudo que eu tô passando pra vocês. Os pais, nas atividades que for proposta, eles vão estar ajudando, eles vão estar orientando a vocês, só que tudo isso aqui vocês conseguem fazer, tá bom? A já tá mandando correção, tô fazendo junto com vocês, então tudo que tá sendo proposto são coisas que vocês conseguem, vocês têm autonomia para isso. Não entendeu alguma coisa, ficou com uma dúvida, tudo bem, vai lá, mãe, me ajuda aqui, não entendi essa parte aqui, beleza. Mas eu acredito que a maior parte vocês consigam fazer sozinho. O seu responsável, ele vai te ajudar no final, ver se você fez certo e tudo mais. Mas vocês têm autonomia para fazer isso, tá bom? Confio em vocês. Vou repetir isso aqui quantas vezes for preciso. Eu sei que vocês conseguem fazer isso, que vocês conseguem dar conta, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer a atividade de geografia. Pegue seu livro, abra lá na página 120, capítulo 3. Antes de começar a leitura e a explicação, tem um vídeo explicando sobre a nossa aula de hoje. Corre lá, assiste e depois volta aqui pra gente continuar. Então, assistir o vídeo? Então já deu para perceber que a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a população do Brasil. E por que é importante a gente estudar isso? Bem, a gente precisa conhecer a nossa população. Baseado nesse conhecimento, o governo vai tomar medidas que sejam necessárias, tá? No livro de vocês vem mostrando uma página, a primeira página aí no capítulo 3, uma sala de cinema com muitas pessoas. E essas pessoas não são iguais. A mesma coisa acontece tipo na nossa sala de aula. Nós temos lá a nossa turma junto e ninguém ali é igual. Ah, mas pode parecer com alguém que eu conheço. Eu escuto várias vezes que eu pareço com um monte de gente, mas não é igual. E aí, nós vamos estudar hoje porque que é importante a gente estudar esse tipo de população, como a população é dividida. Aí vocês vão poder ver que é dividida por idade, por cor, por gênero, masculino e feminino. E aí, por que isso é importante? Quem estuda isso, tá? Nessa primeira capítulo aí, vou passar uma buzina. A primeira página aí desse capítulo mostra que vem perguntando, trocando ideia. Aonde as pessoas que estão nessa imagem, onde que vocês acham que elas estão? Bem, pelas características da cena, pipoca na mão, as cadeiras da forma que elas estão organizadas, dá pra gente poder entender que eles estão em uma sala de cinema, tá? Qual critério você utilizaria para agrupar as pessoas da imagem? Se você tivesse que dividir por grupo, como a gente poderia fazer isso, dividindo essas pessoas que estão na imagem por grupo, tá? A gente poderia dividir por gênero, masculino e feminino. Nós também poderíamos dividir por idade, crianças, adolescentes, adultos, idosos. E também poderíamos dividir por cores. Quem se denomina negro, branco, pardo, a cor que cada um acredita que tem, tá bom? Eu já volto. Pronto. Bem, na página 122, vem mostrando um texto pra gente, que é pra vocês poderem fazer essa leitura, tá? Pega e marca texto, vai marcando tudo aí, por favor. E aí vem uma pergunta, logo de cara no nosso conteúdo dessa página. Quantos são os brasileiros? Os brasileiros, no Brasil, é o país mais populoso da América. Bem, como que a gente vai saber disso? Como que a gente sabe disso? Quem conta isso? Bem, quem conta isso é o IBGE. Lembra o que é IBGE? Tá escrito aí onde você vai marcar o texto agora comigo, ó. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E por meio do censo demográfico, que faz essa contagem. Tia, mas nunca o censo foi na minha casa. Bem, eles não vão realmente em todas as casas. Eles fazem essa conta, avalia, faz uma pesquisa com um grupo de pessoas e aí, baseado nesse grupo, eles tiram uma média, o que é chamada de projeção, que também está escrito aqui no cantinho do seu livro. Projeção, número provável de habitantes definido por um meio de estudo feito por cálculos matemáticos. Vou tentar explicar para vocês de uma maneira assim, ó. E o que eu vou explicar, vocês vão fazer é a atividade seguinte. Você vai pegar uma folha
aí na sua casa, você vai fazer assim, ó, uma linha. Não precisa dobrar ela pro meio, não. Aqui assim, ó. Vamos passar. Beleza? Fez assim, ó, vai ficar esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Depois você vai dobrar, ó, esse pedaço aqui. Beleza? Abriu. Vai pegar, ó, o seu lápis ou sua caneta e vai passar o lápis aqui, ó, por cima das duas linhas que ficaram marcadas. Uma será na horizontal o eixo X e na vertical o eixo Y, tá bom? Vamos fazer isso aí? Vamos lá. Eu já comecei a fazer aqui o meu, ó. Pegou a folha, dobrou aqui, ó. Eu repeti. Depois eu vou um pedacinho aqui do lado. Abriu. Vai fazer uma linha, ó. Uma linha aqui na horizontal, que vai ser o eixo X. E uma linha aqui, ó, na vertical, que vai ser o eixo Y. O que vocês terão que fazer aí na sua casa? Tá? Peça ajuda do seu responsável. Agora pode pedir ajuda, tá? Você vai fazer uma pesquisa na sua casa das roupas que vocês têm aí, tá? Sua, da sua mãe, do seu irmão, quem mora com você. E aí eu coloquei 6 itens que vocês vão pesquisar. Primeiro é sapatos, depois calças, blusas, vestidos, bermudas e saia, tá? Quando eu falo bermudas, também as meninas shorts, tá bom? E aí você vai colocar aqui, ó, embaixo, no eixo X. E aí depois você vai fazer a contagem e me dizer quantos tem em cada um. Aí aqui no meu, ó, eu fiz assim. Coloquei aqui, ó, sapatos. Sapatos na minha casa tem 20. Aí eu botei sapatos aqui, botei aqui o 20, ó. E liguei os pontos. Segundo, calça. Tem 22. Aí peguei a calça, 22. Coloquei aqui a quantidade, depois eu só fui ligando. Blusa, tem 30. Botei aqui, ó. 30 blusas. Depois, vestido, 35. Vestido, aqui ó, 35. E fui até lá. E aí você vai fazer isso com os 6 itens que você pesquisou. Tá bom? Terminei aqui o meu, ó. Vai tirar uma foto e vai botar no grupo. No WhatsApp da escola, tá bom? Faz aí e me manda. Nossa, tia, tem que contar todas as roupas da casa? Não, o máximo que você conseguir já serve, tá bom? Por que eu tô te mostrando isso? E agora acredito que já te dei um tempinho e você consiga fazer essa atividade. É dessa maneira que funciona o nosso censo. E essa é uma das funções do IBGE. Eu quis te mostrar isso para ser o mais próximo que você consiga entender. É dessa maneira que funciona. Eles fazem uma conta. E aí, a partir dessa conta, bem, se você olhar aí no seu gráfico, no gráfico que você fez da sua casa, das roupas que você tem aí você vai ver, poxa, no meu caso, poxa, blusa, eu tenho 30 blusas. Então, eu não preciso comprar. E se eu for em algum lugar comprar alguma roupa, eu não preciso sair comprando um monte de blusas. Sapato é o que eu tenho menos. De repente, sapato é uma coisa que eu vou precisar comprar. A próxima vez que eu tiver com dinheirinho, é ali que eu tenho que investir. É por isso que é importante ter o censo, entendem? Quando a gente faz essa contagem, quantas pessoas tem, quantos são adultos, quantos são crianças, quantos são idosos. Através dessa conta, eles conseguem dizer para o governo aonde que precisa investimento. Bem, se nós temos uma população de crianças que está nascendo muito, a gente tem um registro muito grande de nascimentos de criança, bem, a gente precisa investir aonde? Em creche, em escolas, em saúde para essas crianças. Se eu tenho uma população que está envelhecendo, tem uma população que está de idosos crescente no Brasil. Então, é nessa área que eu tenho que investir. Por isso que é importante, tá bom? Vamos continuar. Continuando. Na página 122 tem um gráfico. Nessa página. O título do gráfico é o crescimento e projeção da população brasileira.
tá? Esse gráfico vem mostrando como a população está crescendo, tá? Vem mostrando que o número de pessoas que nascem não é igual ao número de pessoas que morrem. Então, tá nascendo mais pessoas do que morrendo, tá? E aí, você vai pegar o seu marca-texto agora, vai marcar a parte que eu vou ler com você, onde está escrito assim, ó. Esse crescimento populacional é denominado crescimento natural ou vegetativo. A quantidade de crianças que nascem viva num período de um ano é chamada de taxa de natalidade. A quantidade de pessoas que morrem nesse determinado período do ano é chamada de taxa de mortalidade. Então, marquem essa parte aí. Na página 123, tem uma parte chamada assim, ó, o que o censo demográfico revela. Bem, o censo demográfico ele revela praticamente quase tudo, tá? Nome, idade, religião, cor, renda salarial, quantas pessoas vivem nessa casa, quantos são crianças, quantos são adultos, quantos são idosos, se tem deficiente físico. Então, eles revelam praticamente tudo. Por que que isso é importante? Volto a dizer, isso é importante para o governo, que através dessas informações, o governo consegue lançar medidas e estratégias para poder estar ajudando, solucionando os problemas da população. Tá bom? O primeiro censo demográfico no Brasil vem contando aí que ele foi feito em 1872. A partir de 1991 foi criada uma lei que diz que o tempo máximo para poder ser feito um censo é de 10 anos, tá? E aí tem duas questões que baseadas nessa explicação que eu dei agora vocês conseguem fazer. A primeira é qual a importância da realização do censo demográfico, que eu acabei de explicar, e quais são os dados que revelam que são levantados na entrevista do censo, tá? Do censo demográfico. Então, essas duas também vocês vão conseguir fazer. Próxima página. Continuando, as duas próximas páginas, que é a 124 e a 125, vem tratando de duas questões importantes, tá? A primeira é a pirâmide etária da vida. Essa pirâmide ela é dividida por idade e por gênero, masculino e feminino. Já na página 25, ela vem mostrando que o crescimento da família tem diminuído. As pessoas não têm tido tanto filho como antigamente. E aí se pergunta por que isso tem acontecido. Quando você fizer essa leitura, você vai entender melhor por que isso tem acontecido. Fez essa leitura, vamos para a página seguinte, que é a página 126. Na página 126, tem um texto falando sobre o envelhecimento da população brasileira. Nosso país ele era considerado um país de jovens, porque a maior parte da população era constituída por pessoas de 0 até 19 anos. E aí, como vocês podem observar naquela pirâmide da página anterior, isso veio mudando, tá? E aí, hoje em dia, nós estamos caminhando para um país de idosos. O que é importante ressaltar nessa página, que o governo é responsável por essas pessoas, tanto como saúde, habitação, os benefícios que devem ser pagos para essas pessoas, transporte, aquelas pessoas que são idosas, elas têm direito à gratuidade, elas têm prioridade, tanto na saúde como em banco, lojas, mercado, porque isso é importante, porque eles já contribuíram muito para o desenvolvimento do país e agora é o momento do governo retribuir de alguma forma, cuidando deles, tá bom? Vamos fazer o exercício da página 127. Na página 127 vem assim: Brasil em cor e raça. O censo demográfico ele também pergunta qual é a sua cor ou raça, tá? E aí essa questão é autodeclarada. Cada um vai se declarar da maneira que se identifica. E temos 5 opções que vem marcando aí. Pegue seu marca-texto e marque também. As opções são indígena, pardo, amarela, preta ou branca. E embaixo desse texto vem um gráfico aí para você poder perceber como que as pessoas se identificam no Brasil, tá? Embaixo agora é com você o que as cores seguintes indicam no gráfico. Tem a cor azul e a cor verde. Explique aí, escreva o que cada cor significa. 2. Qual era o percentual de pessoas que se autodeclararam pardas em 2000? Em 2010. E 3. Qual era o percentual de pessoas que se autodeclararam brancas em 2000 e em 2010, tá?
Muito fácil, é só olhar no gráfico. Essa aqui eu não vou nem dar cola pra vocês, tá? A gente tá encerrando aqui nossa aula de hoje. Tem atividade de geografia que é para poder registrar no caderno. Tem atividade também de português para registrar no caderno, tá bom? Beijo e até a próxima aula.